a proposta é a gente fazer uma oficina de improvisação e algumas, eu não diria técnicas, mas alguns esquemas que eu uso para criar, né, para escrever. O que rola é que eu entendo poesia não como uma linguagem de comunicação estritamente, e sim como uma linguagem de expressão. Isso faz muita diferença porque, apesar de as nossas expressões também comunicarem, essa não é a função primeira dela. Só entender isso já te dá uma liberdade gigantesca para escrever, para criar poesia. Porque se tu não tem a obrigação de comunicar, tu pode ficar livre apenas para expressar. Significa que tu pode fazer com a palavra o que tu quiser. Pode criar o texto que tu quiseres, sobre o assunto que tu quiseres, ou até sem assunto. Se tu quiseres apenas misturar as palavras, expressar ou não algo, apenas simbolizar, apenas indicar, misturar ideias, supor, propor, contestar, enfim, todas as maneiras que você usar para compor o seu texto são válidas quando você está lidando com poesia. Da mesma forma, a pontuação se torna uma coisa que é um recurso e não um caminho, não uma escravidão. Então tu podes usar ou não a pontuação, tu podes rimar ou não, podes usar a métrica como um recurso também, mas tu podes esquecer a métrica, podes usar mesmo versos de mesmo tamanho para criar uma estética, ou pode não usar apenas palavras, ou monossílabos, ou letras. Enfim, na poesia, depois de todas as invenções que já foram feitas em cima das escolas, dos poetas, o que a gente tem de saldo para hoje é a capacidade de escrever do jeito que a gente quiser. O Leminski escreveu um negócio que é mais ou menos assim: a poesia é o ramo rico da linguagem, que leva a palavra à beira do desconhecido. Então, olha, isso aí é uma forma, tá vendo? Isso é expressão, a gente não sabe o que está acontecendo, mas só essa expressão já te comunica alguma coisa, já te diz alguma coisa. E esse impacto vai ser de acordo com o que tu tens dentro de ti. Então, essa gritaria, essa bagunça, se tu fores da bandalha, ela vai te falar de alegria. Se for sisudo, ela vai te falar de desordem. Entendeu? Da mesma forma a poesia. Quando você expressa, você não tem a mínima necessidade de saber como o teu leitor vai receber aquilo. Isso é muito importante, porque o primeiro entrave, a primeira trava que a galera passa quando começa a escrever é a dúvida: será que o pessoal vai gostar? Não é? Todos os olhos, tudo brilhado. Mas isso não é problema teu, entendeu? Tu está criando um texto jornalístico, não é uma redação, não é um panfleto e nem um anúncio. A poesia é um pedaço de ti, é um pedaço do pensamento teu. Eu costumo dizer que a poesia é a fotografia de uma ideia. Então, o que você fizer com o texto é problema teu, é recurso teu, é recurso de expressão da tua própria internalidade. E aí tem horas que tu é romântico, tem hora que tu é raivoso, tem hora que tu nem sabe o que tu tá sentindo, certo? Tem horas que tu quer dizer: olha, a florzinha é amarelinha. Beleza, certo? É um recurso. E tem outros momentos, pode ficar à vontade, a gente está falando um pouquinho sobre poesia, como criar letra de música, poema, recado, enfim. Se quiser participar, é só chegar. O estado, exato, teu estado de espírito, né? O teu contexto, o teu momento, né?
o teu entendimento sobre um assunto e o teu interesse sobre aquilo, tá? Ou muitas vezes acontece de a poesia vir por download, tu só deixa rolar, mas não é uma coisa que tu cria, né? Pinta, então já é de verdade tua, entendeu? E às vezes sai uma coisa assim maravilhosa, mas que é pura manifestação tua, certo? Eu acredito que na maioria das vezes a poesia surge da inquietação. Eu acho que a inquietação é o que move assim, todo mundo. Não só isso, mas é o que principalmente move. Eu acredito que seja assim. Pelo menos comigo, eu vejo uma coisa assim, aquela necessidade de criar. É algo que está errado, está certo, ninguém está percebendo, mas não tem que interferir de alguma forma. Então, a poesia seria um recurso de interferir, uma forma de interferir a gente tem. Se localizar, se colocar como pessoa. Ninguém. Só dar uma palavra para vocês a respeito disso. Não pensem que vocês tristes vão conseguir escrever alguma coisa alegre. Aconteceu uma coisa comigo muito engraçada. Eu estava vivendo tipo um romance, só que era tipo comédia. A gente ria o tempo todo. Tudo a gente ria, tudo era motivo para rir. Só que nesse dia eu estava triste. Aí ele, tu escreve tudo, por que tu escreve uma comédia romântica, uma coisa muito legal. Peguei e fui escrever, que ele me pediu, né? Gente, só faltou terminar como Romeu e Julieta. Quando terminou muito triste, eu peguei e passei pra ele. Eu só te peço uma coisa, nunca escreve uma tragédia. Então é isso, é o que está no coração, aquilo que a gente está sentindo. Se vocês estiverem alegres, vocês vão escrever sobre alegria. Se vocês não estiverem muito alegres, vai ser triste. Agora, se vocês estiverem mordidos, vocês vão morder alguém. Eu acho que é uma forma de libertação. Porque muitas das vezes eu não consigo falar legal. Porque muitas das vezes que a gente sente, por mais que a gente fale pra alguém, a gente demonstre, às vezes não sai. E escrever, muitas vezes, tirar de ti esse sentimento e passar pra algo que talvez a gente não precise mais, sabe? Então, pra mim é uma forma de libertação. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Por mais que seja uma coisa triste, parece que sai de mim, assim, qualquer peso. Então é uma coisa muito boa. Pra mim são desabafos. Quando eu tô assim muito triste, eu pego a caneta e vou escrevendo tudo que eu sinto, tira de mim um grande peso mesmo. Assim, eu gosto muito de escrever, também faço. E pra mim, assim, eu fico muito, muito feliz. Se eu tô triste, eu escrevo, fico feliz, tiro de mim. É uma coisa assim de outro mundo. A gente acaba descontando isso também na escrita, a gente vai escrever, é tipo como se fosse um diário, assim, tu conta o que aconteceu na tua vida, mesmo que seja bom ou ruim, mas mesmo tu não tendo com quem conversar, entendeu? Com uma pessoa pra te aconselhar, isso meio que liberta mesmo. Eu acho, assim, quando tu vai escrever, é melhor do que quando tu senta pra conversar com uma pessoa, porque às vezes a pessoa não te entende e só tu escrevendo, tu tira aquele peso de cima de ti que tu parece que fica na lua, é muito bom. Mais alguém? Diga aí. Pois bem. Pois é. A poesia tem disso, né? A gente coloca no papel umas coisas que a gente nem sabia que existiam. Às vezes a gente só entende porque escreveu, né? Tu escreve, tá, porra, pode crer. Bem, por que eu coloquei esse livro? Eu não sou, eu sou autor do livro, Rastro de Sombras. Esse livro é resultado assim, de 10 anos de escrita, de criação, aí depois eu garimpei e saiu o livro. Só que essa é a segunda edição. A primeira
eu tinha tanta neura. Por que eu resolvi começar a falar de poesia com as pessoas? Porque eu era tão neurado, tão neurótico, e com a poesia, com o fato de escrever. Ó, tá rolando uma conversa sobre poesia. Se vocês quiserem participar, é só chegar. A gente tá usando aqui esses livros. Pode pegar. Sim, aí eu era tão neurótico com essa onda de escrever, com o peso que eu achava que a opinião das pessoas tinha sobre o que a gente escreve, que eu cheguei a jogar fora o pacote da primeira edição desse livro. Aí, quase um ano depois, eu estava na biblioteca, fiz as pazes com o livro, né? Aí estava na biblioteca lá de Maraci e estava conversando e tal, era um sarau. E aí eu falei, estava mostrando o livro, falando, declamando. Aí o rapaz chegou, ei, cara, é tu que é o autor desse livro? Porra, bicho, uma vez eu encontrei uma caixa desse livro, jogado. Eu peguei e saí distribuindo para as pessoas, eu achei um cúmulo aquilo. Então tem um monte de gente que tem a primeira versão desse livro e eu nem sei quem são, sabe, por conta disso. Aí, eu acho que foi uma exorcizada, assim, tão importante para mim, que depois disso eu comecei a ficar legal, esse negócio de escrever. Passei a dizer que sou poeta e tal, outro de vergonha, porque é muita cara de pau, né? Gente que já escreveu coisa pra cacete pra dizer que é poeta. Mas não, mas tem gente que escreve muito mais. Mas foda-se. Mas foda-se. O cara escreveu, porque o Drummond escreve pra caralho. Legal pra ele, mas eu escrevo também, eu escrevi 2. Acabou, é poeta. Entendeu? Escreveu um verso, é poeta. Não escreve nada. Cora Coralina é uma das poetas mais conhecidas do Brasil e lançou o primeiro livro com mais de 90 anos. Porque ela escrevia e escondia, só que quem tinha acesso achava maravilhoso. Ela não se considerava poeta, mas escrevia umas coisas fantásticas. Entendeu? Então essa neura, essa pressão que fazem sobre qualidade, estética, sabe, técnica, não sei o que, é uma merda, porque acaba engessando as pessoas num nível de exigência que a gente nem sabe qual é. Porque se tu pegar o cara mais foda do mundo, aí vai chegar, não, mas ele, porque blá 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 blá. Aí se faz isso com um autor que é desse tamanho, imagina o que tu vão fazer comigo. Eu não vou mostrar pra ninguém. E isso é piração, entendeu? Isso é doidice capitalista, de querer qualificar as coisas sem a mínima necessidade. Fala uma coisa que faz, não, isso aí parece que tá me escrevendo e fica muito mais feliz. Não é preciso ser conhecido ou muita coisa pra ti. É claro que a pessoa vai querer ser reconhecido, né? Mas às vezes não é preciso tudo isso pra mostrar teu talento, enfim. Quer ver? Aí entra naquela história. Poesia não é comunicação. Poesia é expressão. Tu não tá ali pra agradar ninguém. Tu não está para ensinar, tu não é obrigado a ensinar, a confortar ou a irritar. Tu não é obrigado a nada, mas tu pode confortar, agradar, entendeu? Tu pode fazer o que tu quiseres. Não, porque senão não sai legal. Não, mas Tá? eu acho que é assim, como falo que o poeta precisa sentir dor para poder, e eu acho que é uma dor necessária para quem gosta de escrever, sabe? É uma coisa assim, muito, muito preciosa. Eu, no tempo de angústia, sempre escrevia umas coisas e pode reparar que os grandes poetas, na dor dele, eles sempre faziam isso. E saíam coisas maravilhosas e bem perfeitas. E eu acho que todo mundo que tem um pouco de poeta em si, eu acho que essa é a verdadeira sintonia da poesia com a pessoa. Como tu disse, não é para agradar ninguém. É uma forma que tu tá expressando teu sentimento para ti mesmo, entendeu? E eu
acho muito bonito. Qualquer pessoa que faça e que sente a poesia é um verdadeiro poeta. Pode crer. Bem, além do papo, né, a proposta é ser uma oficina. Então eu trouxe aqui alguns papéis de rascunho e eu queria conversar sobre alguns, que assim, isso é como não tinha escola, eu não sou escritor porque li muito, eu sou escritor porque eu sentia muito e escrevia muito. Então, pela lógica acadêmica, eu sou o típico mau escritor, que escreve mais do que lê. Mas foda-se. E aí, eu queria passar alguns papéis, que a gente vai conversar agora, quem tiver afim, né, lançar uns desafios aí para vocês. E alguns... Eu só joguei esse livro na roda pelo seguinte: queria dar alguns exemplos de desconstrução de formatos e como aqui tem alguns poemas que são com métrica, sabe, são previsíveis, e outros que não são, não precisam ser. Olha, vê o penúltimo poema aí, da página 86, biografia. É assim: não me reconheço, começo. Então, livre de qualquer instinto, encontrei o mesmo de hoje, amanhã. Não me satisfaço com o segundo, como se estivesse a eternidade morrendo. Rastros de sombras. Solidão qualquer e sem medida, plena de últimas vezes, nomes. É certeza esse irônico vivificante? Se sou eu quem esclarece o furacão, estive acendendo luminosos na escuridão. Semântica. Não me reconheço. Fim. Esse poema tem 1 zilhão de significados, 1 zilhão de sentidos, como teve 1 milhão de motivos também. Por que é biografia? Porque daqui dá para contar minha vida inteira, ou dá para contar um instantezinho. E ele não tem nenhum compromisso métrico, não tem rima, certo? Cada frase é um pedaço, uma fração de pensamento, né? E a construção dele também é toda quebrada. Daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou citando ele. Vamos pegar outro aqui, da página 84. Todos os dias. Diz assim: a arte procura o homem que procura o homem que procura a si. A parte perfura a tela que procura o homem que procura a mim. O cerne transmuta o ato que procura o fato que procura a mim. A verve espera o trato que procura o exato que tortura a mim. O ato procura o fato que perfura o cerne que procura a mim. O trato transmuta o exato que perturba o fato que procura a mim. O exato procura o tato que perfura a tela que procura a mim. O cerne procura a arte que procura a parte que procura a si. A arte procura a arte que procura a arte que procura o homem. Todos os dias eu procuro a mim. Só mais um, não, mais dois. Um mais métrico. Mas qual, né? Fala que tá aqui. Da 68. Passe a vida comigo. Diz assim: quem você pensa que é, para roubar o meu destino, para ditar o meu caminho, para impor, sem dizer nada, tudo que eu tenho que viver? Quem você pensa que é, para ficar no meu caminho, para virar o meu destino, para tomar em suas mãos esse meu tão conturbado coração? Eu não sou seu, você não é minha. Aquelas horas tão boas não deviam ter deixado a minha vida assim. Eu não sou seu, você não é minha. Aquele tempo tão curto não devia ter plantado em mim um amor assim, um amor tão sem fim.
quem você pensa que é, e agora o que vão pensar que eu sou. Se vou seguir o seu rastro, vou servir de capacho, vou levar você aonde quer que eu for. Eu não sou seu, você não é minha, mas quem disse que a vida faz sentido se você não passar o resto da vida comigo? Passe a vida comigo. Sai de capacho. Aí... Não, tudo a ver, tudo a ver. E só mais um último. É o paradoxo da palavra. Página 35. A parada desse aqui, antes de ler, né? A parada desse aqui é que são várias vozes. São várias vozes rolando. O paradoxo da palavra. Som e medo do silêncio. Palavras são amarras. Certo e errado, tempo penso. Palavras são navalhas. Corpo sem luz, o contrassenso. Palavras e medalhas. Rico, belo, seco, intenso. Palavras vendem almas. Tarde, falo, penso, entendo. Palavras que atrapalham. O pensamento é um labirinto cuja porta é a palavra. E me entendo puro no que penso, maculando de palavras minha história. Delas somos escravos, delas dependentes, desaprendendo o sentir, o expressar no não dizer. Tenho medo do silêncio. As palavras nos libertam, monopolizando tudo o que somos. Isso aqui é uma oficina de poesia. A gente está batendo os papos e vamos começar algumas dinâmicas de criação. Se vocês quiserem participar, estão muito bem-vindas. Só não consigo sentar desse jeito. Tem mais duas pessoas. Tem uma cadeira aqui, ó. Não, fica tranquilo. É aqui, ó. Quer Tem mais sentar? duas pessoas que a gente tá circulando. Certo. Legal. Beleza. Bem, Obrigada. beleza. Muito obrigado a você. Por que eu usei esses poemas para exemplificar? Vocês viram que não tem previsibilidade nenhuma. Nem o que eu falei que tinha um pouquinho mais de métrica, na verdade é uma métrica muito da sonoridade, mas na construção do poema não tem. Eu acho muito complicado esse lance de métrica. Na minha cabeça porque eu sinto como previsível, mas é uma coisa minha, até gosto. Tem uns que eu tento fazer, normalmente eu não consigo. Mas eu tento, eu juro que eu tento. Às vezes eu fico tentando entender a métrica que existe naquelas batalhas de MC, sabe? Eu já fui em várias, assim, mas existe uma certa métrica, mas só que também não é uma regra, é uma coisa bem... pode ser modificada. A rima não tem que entrar sempre depois de 2 versos ou 3, sei lá. O cara pode dar sempre uma improvisada, uma alterada, mas eu acho que ele tem que rimar, né? Porque se fugir da rima, ele perde a moral dele ali na batalha. Pô, não colou, tu tá falando, não tem nada a ver. Então... Pode crer. Mas ele fala uma coisa que não tem nada a ver, mas rima Mas rolou. Pronto, achei um que tem verso, tem rima. Na página 27. Esse aqui é um bem antigo. É um, assim, bem do comecinho porque esse livro não é cronológico, é uma mistura. E o primeiro poema, ele é depois do que eu liguei assim, o foda-se e decidi que ia escrever mesmo. E tanto que o verso principal dele, que vai se repetindo, é: o que sobre mim for incapaz de compreender, seria resignado na incompetência em explicar. Pronto, isso aí é a minha autodeclaração de liberdade. Não, é o primeiro poema esse. Aí esse daqui é muito anterior, né, ao começo do livro, da página 27. Esse é todo rimadinho, diz assim: ontem escrevi pensando em você. Foram palavras das quais bem poucas restaram-me na cabeça. E isso me causou espanto, pois estranha não era a sua presença, mas a intensidade com que ela adentrou detonando e a forma como conseguia ir, sem fazer nenhum barulho, me dominando. Hoje me assustei,
estás renitente em minha cabeça e nada em mim faz com que eu deseje que você desapareça. Talvez isso possa ser mais você do que planejei. Você me viu com os olhos do querer de quem não procura nada, com olhos cegos, seus olhos de oceano. Talvez por isso me vejas tão bem e antecipa as minhas jogadas, desarmas, desnudas, sem que eu mesmo entenda como, mesmo não ouvindo nada, quando permaneces muda, me inundam suas palavras. Hoje estou aqui, mais uma vez imobilizado por sua presença, sem vê-la senão com memória, e querendo, não lhe querer tanto, pois, se nunca estás nessa trajetória, não suporto mais dormir, com apenas os sonhos de como seriam nossas histórias. Bem, como a proposta depois oficina, queria lançar um desafio para vocês. A gente já falou um pouquinho sobre umas quebras, né, de ritmo, de paradigmas e de algumas ideias que são minhas, mas que eu acho que dão um acalentozinho para a galera. E aí eu queria propor o seguinte: essa dinâmica a gente sempre faz, onde a gente faz trabalhos com jovens, né, com crianças e tal. E a parada é você pegar uma palavra ou um verso de algum poema ou de alguma coisa que você enxergue e ele ser o primeiro do seu poema, do seu texto. E aí tu fica livre para construir da maneira como tu quiseres. Depois a gente volta para fazer uma análise, uma discussão, pensar um pouco sobre o que rolar. Beleza? Essa é a provocação. Queria fugir de você, mas o vício que tenho sobre você me faz voltar sempre. Um displicente incondicional. Como é que eu posso supor sobre o incompreensível amor que me ensinaram no colégio sobre fronteiras e privilégios? Pode crer. Bem, galera, a gente tá... Vocês querem ler também? Então deixa eu ler pra vocês. Deixa eu mandar aí. Tem mais aquele lá. Eu não consigo chegar lá, deixa eu ver. Meus olhos brilharam ao te ver, ao saber que você é, em meio ao caos e às causas perdidas, encontrei a liberdade do sentido para a vida. Eu, você, nós e o medo de te perder. Gabi? Maria Clara. Que mais? Que temos mais? Mais uma? Égua, como podes estar nesse estado se foste criada por realeza? Como tua beleza se foi, se o universo está evoluindo? E teus filhos? Mas eu te entendo porque de te ver do mundo vim e só agora venho a ti, mas me desculpe, amada mãe solar. Pode crer, homenagem ao solar. Posso transformar depois no quadro esse? Legal. Oi, Larissa, vamos lá. Coraci, pá, caminhos. A cidade passa, mas não repara. Atravessa, atravessada. Movimentação, importação, exportação. A cidade das mangueiras brilha, os olhos não. Falam de uma invisibilidade. E a verdade é que é mentira. O que eu vejo, tu também vê. Nenhum absurdo é tão absurdo que toque você. E a cegueira continua. Porém a cidade passa, e mesmo que o sentir não flua, o comércio, o sistema continua. O ver